E hoje a gente tem muita coisa, tá, Fermento? E tem muita coisa que as pessoas não fazem nem ideia. E que a galera aqui do Sem Groselha gosta de saber, né? Então tem muitas influências. Por exemplo, a idade do pai e aí influenciando na qualidade do espermatozoide. A idade da mãe influencia na saúde do óvulo dela. Tipo, se ela é muito velha, ela tem menos qualidade. Sim, e o que a gente sabe mais hoje, né, que a idade gestacional da mãe tem mais influência ela poder ter risco de síndrome de Down. Né, uma criança com síndrome de Down. Isso é um dos fatores. O que a gente tem visto também é que pro lado do pai pode ter uma influência a ter aumentos de TEA, né, o transtorno do espectro autista. E aí, esse é um dos fatores, só que a gente tem muitos, tá? Estresse do organismo, né, de fora para dentro, o que essa mãe sente, a microbiota dessa mãe ou desse pai influenciam diretamente. O oxigênio que a gente respira, que hoje já não é tão bom quanto os nossos antepassados. E oxigênio a gente não tem como mudar, é o oxigênio. Consumo de alimentos ali que pode ter mais pesticida, o próprio ambiente que pode ter mais pesticida, o local que essa pessoa morava na infância, um ambiente mais contaminado nesse sentido, fungos, as bactérias do ambiente, os vírus do ambiente. Caralho, cara. O ser humano, ele tá sucumbindo, né? Ele tá se deteriorando a cada geração. Cara, eu falo que a gente tá destruindo as coisas à nossa volta. E as coisas da nossa volta estão influenciando a gente. E nos destruindo diretamente. Porque eu fico pensando, por exemplo, a questão da testosterona, né? Cara, os níveis de testosterona das gerações de 15, 20, 30 anos atrás eram muito superiores às de hoje em dia, né? Quando tu vai fazer um exame laboratorial, hoje em dia, o parâmetro máximo para um cara natural é 800 de testosterona. 750, tem alguns laboratórios 700, tá diminuindo. Isso se o cara bate ali, né? Não, o cara nem bate, né? A maioria bate na média lá, que é, sei lá, uns 500, 400. Exato. Tem gente com 300 e sendo considerado normal. Cara, isso é insanidade, velho. Mas como é que a galera não olha pra isso e fala, galera, tem alguma coisa errada? Vamos começar a dormir e tirar a luz artificial antes de dormir? Vamos começar a comer umas comidas boa, porque o cara que come bolacha, Nutella, fica no TikTok até 2 da manhã, dorme mal, porra, não faz um exercício físico. É óbvio que a testosterona desse cara vai dar uma merda, é óbvio que todos os hormônios dele estão fodidos. É óbvio que se ele tiver um filho, o filho dele já vai ser um bosta desde o espermatozoide já. Pode acontecer bastante. E assim, por exemplo, essa questão de qualidade do espermatozoide, você tem que começar a regular algumas coisas na sua rotina. Porque, enfim, trabalhar até 2 da manhã, você tá despertando dentro do seu organismo maior liberação de cortisol, maior liberação de adrenalina, você tá se estressando mais em todos os sentidos, a nível cerebral, mas em todo o organismo, a informação que você tá mandando é a seguinte, você tá sob um estresse, alguma condição que aconteceu no ambiente tá te mandando ficar acordado. Só que você repete isso uma vez, pode acontecer. Beleza, só que se acontece 2, 3, 4, 5, cara, semanas, meses, anos nessa circunstância, cara, a testosterona, obviamente, vai lá no chão. Sim. Por quê? Tudo, né, o hipotálamo é uma área de extremo identificação para várias informações ali do cérebro, mas ele se comunica por hormônios, ele vai entendendo tanto a informação que vem de fora, quanto ele mandar a informação dele. A informação que ele está recebendo é o quê? Bom, tô sob privação de sono, tem muita luz, provavelmente é dia, se mantém acordado, né? Ele está sob um jet lag, basicamente, ele está vivendo sob um jet lag. Então, na cascata hormonal, aí a gente vai para um outro caminho. Quando a gente pensa numa cascata hormonal, as coisas se derivam do colesterol, e dali vai começar uma cascata de hormônios. Né? Depois, se o Gabriel quiser aí colocar uma cascata de hormônios aí do colesterol, começa ali e vai desencadear tudo. Eu não mandei, tem que procurar no Google. Aí vai desencadear o quê? Por um lado, é testosterona. Pro outro, é cortisol. E pro outro, vai ser, se eu bem me lembro, aldosterona. Tá? Pode ser qualquer um. Pode ser esse aqui que é mais simples, esse azul aqui. Então a gente tem ali o precursor de tudo, que é o colesterol. Né? Beleza. Colesterol vai ter pregnenolona. Depois a gente vai começar a ter produção, né, de outros hormônios. Só que imagina que seu organismo está desviando maior parte para cortisol. Porque ele está identificando que é isso que eu tenho que produzir.
Então eu começo a ir para cá, E diminuir o outro. e começa a diminuir os outros. E começa uma alteração também na aldosterona, que ela tem uma relação direta com o cortisol, então essa pessoa começa a reter mais líquido. E qual que é uma das coisas que as pessoas falam mais quando estão começando a mudar o estilo de vida? Nossa, perdi uns 2, 3, 4, 5 quilos, mas acho que a maior parte é água, de retenção. Por quê? Ela vivia inchada de estresse, em todos os sentidos, seja da rotina, seja da má alimentação, seja, enfim... E claro, a testosterona das pessoas vai tá mais baixa. Então a gente está falando só de um dos caminhos. Então o que a gente consegue ver às vezes num exame? Um colesterol aumentado, né, dessa pessoa. Ela vive sob mais estresse e ansiedade por N fatores, porque não dorme o suficiente, porque tem muitos estresses e ansiedade ao longo do dia dela. Só que o organismo está recebendo também as informações. E aí eu falo assim, friamente, se o básico do ser humano é se alimentar corretamente, dormir bem, perpetuar a espécie, o que a gente está fazendo e mandando de informação para uma testosterona estar baixa e a gente às vezes não conseguir ter filho? Então você não tem capacidade justamente de gerar sua prole. Então provavelmente para a seletividade você sai dessa. E aí por que às vezes? Porque essa pessoa tem uma condição de vida, um estilo de vida totalmente desequilibrado. Que vai criando, né, um monte de bagunça dentro do organismo dela. E aí essas vias que vão sendo alteradas, o caminho, né, é começar das coisas mais simples. É começar a entender que o organismo precisa, por exemplo, do básico. Dormir bem. De um exercício físico para começar a reestruturar algumas coisas. É capaz essa pessoa que tem, sei lá, 200, 150 de testosterona, vai subir para 800? Não vai. Mas vai subir dependendo da idade. Mas vai subir para 300, 400. E tem mais uma influência. Qual que é uma das maiores reclamações que existe no mundo de hoje? Líbido. Tanto para homem quanto para mulher. E não é só a testosterona. É muito do estresse. Esse estresse, o cortisol que está sendo desviado, faz com que a pessoa veja que não é prioridade justamente ter um filho, ter testosterona para continuar essa produção. O básico ali fala, bom, garante sua sobrevivência, porque já que está tendo tanta liberação de cortisol, deve ser para isso, para garantir sobrevivência. Mas nessas condições, a pessoa, muitas vezes, Fermento, o que acontece é que ela não consegue sair dessa. Porque entra num looping, né? Também. Entra num... A pessoa tá ansiosa, estressada, com a cabeça fodida, e daí, cara, ela deita pra dormir, ela não consegue dormir porque ela tá ansiosa com o outro dia. Daí ela dorme mal, no outro dia ela tá mais ansiosa, mais fodida, mais estressada, ela vai ficando presa, né? Exato. Daí ela come mal porque tá com pressa, porque tá estressada. Cara, essa relação do sono é, de fato, uma das coisas que mais altera, enfim, de inúmeras maneiras nosso organismo. E é o mais difícil de corrigir no mundo de hoje. A ansiedade, ela justamente aumenta os problemas com sono. Os problemas com sono aumentam a ansiedade. E a correção dos dois está em justamente corrigir o sono. Ou corrigir a ansiedade também. Só que nesses dois caminhos que um fica puxando o outro, né, é quase um cabo de guerra ali que ninguém vence, o cérebro vive fazendo escolhas ruins naquele determinado momento. E aí a gente volta para a parte alimentar. Por quê? Porque a escolha alimentar da pessoa, ela entende que o ambiente é perigoso. O cérebro está identificando, bom, é perigo, detecto perigo o tempo todo, então eu preciso de uma recompensa alimentar para conseguir justificar alguma sensação boa e momentânea. E qualquer coisa que as pessoas mais dizem, principalmente mulheres, e se você reparar bem, mulheres acima de 40 anos, mães, que falam, nossa, eu não consigo parar de comer doce, eu tenho um vício por doce, enfim, elas usam, compulsão por doce, um monte de fala, que basicamente, entendo que muitas vezes elas têm filhos, elas têm uma condição de, enfim, de inúmeras maneiras que ela não faz com que ela durma bem, ela tem muita preocupação, enfim, não vou entrar aqui enfim, inúmeras coisas que podem ser as possibilidades, mas o principal é que o cérebro está tentando o quê? Entender o que está acontecendo, mas ele não consegue, já que essa pessoa não consegue dormir, para descansar, para justamente ter uma boa memória, e é a outra reclamação que as pessoas têm hoje, muita dificuldade de concentração, memória ruim, enfim, inúmeras alterações que fazem com que ela não consiga literalmente aprender a comer direito. Então, muitas vezes, nas minhas consultas, eu falo, né, eu pergunto, eu fico muito tempo no sono. Ah, mas eu durmo bem e tal. Aí eu falo, cara, não tem como você dormir bem e me apresentar esses sintomas. Algo está acontecendo. Ou você acorda de madrugada, ou você não dorme no horário correto,
ou, sei lá, seu filho, sua filha, às vezes alguém vem te acordar, ou você tem uma apneia do sono, você não adentra em fase de sono profunda, em fase de sono REM. Tem gente que dorme 8 horas, mas dorme mal. Dormir 8 horas não quer dizer nada. Tem muito paciente que é assim. Claro, a gente conseguiu melhorar bastante. Então, assim, metrifica, né, no relógio. Às vezes já vi sono profundo 0, sono profundo 20. Tem várias noites que eu durmo 8 horas e a pontuação é baixíssima. E realmente bate com a realidade. Eu acordo, me sinto um lixo e eu olho, porra. E daí eu fico pensando, o que eu fiz ontem? Porra, velho. Trabalhei até meia hora antes de deitar. Não dei aquela desacelerada antes. E a luz tá... A luz bombando e o estresse bombando. O cara resolvendo o problema, não vai deitar e vai dormir e vai atingir um sono profundo. Exatamente. Ou comer, pra mim, a comida é um dos que mais interfere, pô. Eu gosto de fazer uma janela tipo, de umas 2 horas, pelo menos antes. Se eu como, sempre fica ruim. Se eu como, passa meia hora e eu deito, cara, é muito pouco pra mim. Ah, sim, perfeito. Esse ponto que você falou é crucial. As pessoas entendem hoje, né, que elas têm que... É que assim, elas comem muito, né? Vão no rodízio ali e comem pra caramba. Mas eu só consigo dormir de estômago cheio e tal. Eu falo, você se colocou numa condição. Uhum. Isso não significa que você tem que. Eu também fiz essa condição durante muito tempo. Principalmente na época que eu competi e tudo, até mesmo antes, que eu queria ganhar peso, cara, eu achava que tinha que bater as calorias, igual a gente falou. Só que entender que às vezes era melhor não comer aquilo pra dormir bem. Pra no outro dia tá melhor, porque já não deu tempo. É muito mais inteligente. E hoje eu adoto isso. Então, e pra questão de, por exemplo, de comida, que você falou. Primeiro ponto. Olha como as coisas empilham. Esse é o problema. As pessoas têm que começar a olhar o cenário inteiro. Não só, por exemplo, o erro da alimentação, o erro com o sono, o erro de não se exercitar, ou de ser muito estressado. Cara, esses 4 pontos trabalham na mesma via, no mesmo organismo. Você não consegue simplesmente ser estressado pra caramba e se exercitar e não trabalhar o outro resto. Uhum. Porque vai desequilibrar as outras funções. Por exemplo, treinar às 10 da noite pra terminar às 11, pra querer dormir à meia-noite, pra acordar às 5. Uhum. Cara, não faz o menor sentido. Nesse caso, é melhor que ela durma mais cedo. E de repente acorde 15 minutos mais cedo, meia hora mais cedo e faz 10 minutos de exercício.